todos. Deixa eu só colocar aqui. Então, hoje vamos falar de uma coisa muito boa. Férias. Ai, que bom, férias. Deixa eu ver se eu conseguir. Olá. Eu acho que eu não consegui deixar isso aqui pegado. Olá, Vale. Ai, não sei se eu consegui deixar isso pegado. Acho que não. Mas vamos ver. Colar. Bom, não sei se eu consigo deixar isso aqui pegado. Pronto, não interessa. Se não conseguir, já ficou. Paciência. Então é assim. Hoje cheguei praticamente em tempo. Eu que não sei fazer essas coisas direito, de ficar aí tudo direitinho e de repente perco tempo nisso. Maria João, beijinho pra ti. Então é assim, hoje nós vamos falar de férias. Como é que a gente vai para o Algarve? Boa noite, Marion Bombom. Como é que a gente vai para o Algarve sem comer bola de Berlim? E para a praia sem comer bola de Berlim? Ou seja, quais são as alternativas? O que nós vamos fazer para poder fugir disso? Bom, Ondina, beijinhos. Patrícia, olá a todas vocês. Então é assim, deixa eu tirar aqui pra gente fazer menos sombra, porque agora eu já fico aqui meio no escuro. E assim, isso aqui é uma tragédia, né? Ir pra praia e não comer bola de Berlim é muito mal. E eu falo tão mal das bolas de Berlim. Mentira, não são más as bolas de Berlim, ok? O problema é que aquilo é um veneno e é viciante. Então a gente acaba de fazer um desafio para ir assim, melhorzinha para as férias, e de repente, Andréia, beijinhos para ti, Ju, e de repente temos aqui as bolas de Berlim. Eu vou contar aqui para nossa amiga Andréia, que é uma instituição. Bola de Berlim, Andréia, são as bombas de creme, só que não são com nata e sim com creme de ovos. Os sonhos, ok? No Brasil a gente chama as bolas de Berlim de sonhos. Então, nós fazemos as bolas de Berlim, são fritas, não é? Nossa! Passa no açúcar e na canela, aqui não passa na canela, passa no açúcar e recheia com ovos moles ou creme de ovos. Então já pode imaginar a bomba que é isso. E isso é uma instituição, igual que se vende o biscoito O Globo, no Rio de Janeiro, na praia. É um biscoitinho feito de polvilho, feito de polvilho de mandioca, e que são fabulosos. No Brasil a gente utiliza isso na praia, ok? É salgadinho, crocante, é cheio de ar. Eu vou ver se eu consigo aqui para vocês verem o que é o biscoito O Globo. E é assim que eles falam, biscoito O Globo. E aqui é bolinha de Berlim, bola de Berlim, bolinha com creme, bolinha sem creme, creme sem bolinha. É assim que se vende bola de Berlim cá em Portugal. Na praia se vende sonho. Não estamos a negar se é bom ou se é ruim. Aqui a Ondina disse que são tão boas e até os olhos brilham assim. E é verdade, não podemos negar. Mas isso efetivamente é um problema enorme. Então nós temos que buscar aqui alternativas do que fazer para ter umas férias mais saudáveis na praia. Já vamos com isso. Eu quero ver se eu consigo aqui, porque os biscoitinhos me saíram agora quando eu vi a Andréia entrar. O Globo de polvilho, Brasil. Vamos ver se conseguimos aqui os biscoitinhos de polvilho no Brasil, porque se eu conseguir aqui eu mostro para vocês que é muito engraçado. Não, me sai porcarias de Centro Cultural do Rio. Pronto. E se vende também mate. Ai, olha aqui, consegui. Vou mostrar para vocês de uma forma que não é ortodoxa para nada.
Isso aqui é o biscoitinho O Globo do Brasil. A Andréia deve estar dando risada aí. Isso aí é um biscoitinho pequenino que é feito com polvilho, farinha de mandioca. Então isso aqui você morde é puro vento. A forma dele, ele vende em umas bolsinhas pequeninas. Isso é uma instituição carioca, uma instituição no Rio de Janeiro, ter biscoitos O Globo. Então, e tomar o mate, chá mate, que também é uma instituição usar isso aqui. E as pessoas na praia passam assim, tá um senhor a vender os biscoitinhos na praia. Olha, essa aqui é a forma menos ortodoxa de mostrar qualquer coisa para vocês em Instagram, ok? Perdoe-me a minha falta de tecnologia, mas não me atrevo a fazer isso aí no telefone e depois vocês perderem isso. Salomé, um beijinho para ti. Então, é muito engraçado porque isso é assim mesmo. E, efetivamente, nós claro que todas as pessoas gostam de fazer um lanchinho na praia, não é? E é muito gostoso. E não queremos mexer nas instituições culturais dos países, muito menos mexer aqui naquelas coisas que os portugueses adoram quando vão à praia. Mas temos que aqui buscar alternativas um pouquinho mais saudáveis, ok? Como é que nós vamos sobreviver a isso? Vai ser difícil, mas a gente vai tentar aqui, nesses poucos minutos que temos para falar disso, tentar ajudar-vos um pouquinho. Então, primeira coisa. Agora, o momento é de relaxar-se um pouquinho mesmo, tentar ir para a praia, tentar fazer assim uns dias mais agradáveis, que todos nós precisamos e é fundamental. Olha, eu quero... na Venezuela se chamam bombas também, porque na realidade são umas bombas, só tocar aquilo exploda, vai ter uma explosão e efetivamente... Olha, aqui a Lucinda está dizendo que esses biscoitinhos às vezes vendem em casas de produtos africanos. E é verdade, vendem aqui também nas lojas de produtos brasileiros, vendem não com a mesma marca, não com essa embalagem, mas vendem com outro muito, muito parecido e também se chama coruja. No sul do Brasil se chama corujinhas. Por quê? Porque são duas coisinhas bem grandes e a gente brincava de pôr assim nos olhos e pareciam os olhos de coruja. Então, olha, no Fonte da Telha vende o picolé brasileiro, Virgem Maria. Lucinda, para de me dar ideias, porque eu também tenho saudades de muitas coisas. Mas é assim, quero que vocês comentem como está fazendo a Lucinda, porque realmente é muito agradável a gente poder conversar um pouco sobre essas coisas. Então, vamos lá. O ir à praia implica que estamos de relax, que não é hora para sair para a praia para fazer o almoço, nem nada. Às vezes, e dependendo da localização geográfica da praia, tem mais sol de manhã, outras tem mais sol à tarde. No Brasil, como o nosso sol é diferente, nós temos sol de manhã, à tarde o sol se põe para o outro lado, ou seja, é normal que no Brasil a instituição é ir à praia pela manhã. Okay? À tarde, muitas vezes, já se põe em locais que tem sombra, não é? Porque o continente está ao lado oposto de Portugal. E Portugal sempre tem muito sol no período da tarde, efetivamente, dependendo da parte geográfica onde estamos. Mas, normalmente, é assim. Então, aqui o que vale a dica? Primeira coisa, se vão à praia cedo, e esse seria o melhor horário dentro de tudo, claro que cuidando da parte solar, cuidando do bloqueador solar, cuidando todos esses detalhes que aqui é fundamental, não é? Mas sim, levemos lanches para a praia, porque a ideia também é essa, também é desfrutar. Só que os lanches são muito mais fáceis. Claro que é muito mais fácil a gente levar pacotes de batata frita, pacotes de chips, perdoem que eu tenho... Deixa eu só avisar que eu não posso falar. E assim eu já continuo aqui com vocês. Ok, obrigada. E então, o que é importante aqui? Que a gente... Fátima, um beijinho para ti. É bem importante que a gente, sim, faça os nossos lanchinhos e tente obviar o facilitismo, porque é o que eu vinha falando. Perdoem da interrupção, é que entrou uma chamada eu tirei já aqui, mas entrou por Instagram, por WhatsApp, e estava dizendo que, por favor, que me liguem mais tarde. Então, é assim,
é fundamental obviar um pouquinho aqui o facilitismo, ok? Quando falamos e fazemos essa situação toda de desintoxicação, de tal, e buscar situações melhores, também são para buscar alternativas justamente para esses períodos. E há muitas coisas que a gente pode fazer e ficam ótimas e ficam maravilhosas. Então, seria muito interessante, por exemplo, primeira coisa, fazer um pequeno almoço em casa antes de ir para a praia, ok? Tentar comer qualquer coisa direitinho e tal. E isso não é um problema para os portugueses, porque na praia é aquilo que eu comentei. Em geral, até as pessoas vão um pouquinho mais tarde, não tão cedo como no Brasil. No Brasil, as pessoas vão muito cedo à praia. E a ideia é sempre fazer um pequeno almoço em casa, comer alguma coisa, muito bem, de preferência fazer um pequeno almoço, um proteico, comam lá o seu ovinho com fiambre de queijo, ovinho com abacate, ovinho com salmão, ovinho com o que quiserem, ovinho mexido com cebola, tomate, o que quiserem, uma tapioca, uma comidinha e pronto, façam o seu pequeno almoço, um iogurte com granola e uma frutinha, muito bem. Para a praia, então, tentem levar coisinhas que são agradáveis e coisas fáceis de comer. Com essa situação de Covid, a gente não tem onde lavar as mãos e convém ter mais cuidado. Então, levem o seu álcool gel, esse tipo de detalhe, e levem caixinhas bem práticas, que já podem fazer no dia anterior, deixar prontinho. Levar caixinhas, primeiro de tudo, levem caixa com fruta, e fruta já picada. Por exemplo, agora tem o ananás, aqui tá baratíssimo, baratíssimo. Comprei 2 essa semana, que eu vou fazer sumo, porque minha filha chegou de Madrid e está aqui comigo essa semana, e ela adora, então vou fazer na centrífuga o sumo de ananás. Ela gosta de tomar puro e com bastante gelo e tal. E já vou ver o que a Maria João escreveu, que escreveu coisas legais aqui. E outro, vou cortar em pedaços, porque também tensionamos ir à praia algum desses dias, e vai se levar, então, colocar o ananás numa caixinha, cortado em pedacinhos já suficientemente grandes, ok? Pedacinhos bons, aonde levem junto na caixinha só um palito de dente, um palitinho que simplesmente é para espetar e comer. Pronto, fantástico, ok? Olha só que delícia. Fantástico. Maria João está a comentar que um bom pequeno almoço, e quem faz para ela é a nora dela, que é fantástica, que faz uma salada com tudo que possa imaginar, ótima, e a fruta não tem nada melhor. Então põe melancia, manga, tudo fresquinho, tudo, e fica mesmo muito, muito bom. Então é efetivamente isso que a gente quer. Então façam um pequeno almoço em casa e depois levem coisas. Entre as coisas que levem, os lanches que levem, basta só uma questão de organização. E é bem simples. Então, por exemplo, frutas do tipo de ananás ou abacaxi, nosso abacaxi do Brasil, ou ananás que se utiliza aqui, o termo difere-se um pouquinho mais. O ananás normalmente é aquele mais amarelinho, mais doce, e tem aqui um ananás fantástico dos Açores, que por certo é bastante mais custoso, mas aquilo é uma pérola, aquilo é delicioso. O abacaxi, o nosso do Brasil, que não vem do Brasil aqui, ou vem da Costa Rica, normalmente vem desses lados, que também é muito bom, mas em geral é mais comprido e mais branco por dentro, ok? No Brasil nós temos diversas qualidades do ananás ou do abacaxi, como queiram chamar. Cá se dá o nome mais do ananás mesmo, o abacaxi seria esse mais claro. E efetivamente seria aqui fantástico de poder levar esse tipo de frutas. Aqui a Lucinda deu uma receitinha que está passando pra gente, que é fantástica. É uma saladinha de tomate com manga. A manga também é outra questão. A manga é uma fruta extremamente carnosa que combina tanto com doce quanto com salgado. Eu adoro salgado com doce, misturado, ok? E essa saladinha de tomate, por acaso, eu vou fazer porque me deu vontade, me deu água na boca só de ler. Que é tomate com manga, temperada com alho esmagadinho, azeite, sal, limão ou lima e coentros. Ô, Lucinda, vou fazer, porque já me deu água na boca mesmo e deve ser deliciosa. Então, é justamente isso. Isso é uma saladinha fácil, simples, que simplesmente, olha, sabe o que eu colocava aqui junto? Cebola roxa, cortadinha em pedacinhos, deve ficar fabuloso. E se não gostam, não ponham. Mas é outra indicação prática, levam só um garfinho, porque ela fica temperadinha e fica excelente, não precisa de mais nada.
Anabela, um beijinho para ti. Então, efetivamente, essas são situações aqui que, olha, a Lucinda disse que é viciante, pois eu vou fazer e vou tirar uma foto para vocês verem. Eu tenho aqui uma manga que tá boa, tá quase boa, tem que esperar aí 2 dias mais para ela ficar madurinha. E efetivamente, esse é o tipo de coisa que a gente quer que façam. Então, como na praia, nós temos a tendência a estar lendo, vendo as gordurinhas alheias e vendo os bonitões da praia, quando há, né? Não é sempre, mas pronto, estamos ali, um pouco de relax. Temos a tendência a estar beliscando coisinhas. E isso aqui é bem importante, de ter algumas coisinhas mesmo que satisfaçam, que sejam agradáveis, mas de certa forma nutritivas. Então, aqui as nossas opções são a fruta pequenininha. A Anabela tá rindo porque eu falei dos bonitões quando há. É raro, mas pronto, também há, né? E o que está a ser visto não passa nada, ninguém leva para casa só porque viu. Então, também às vezes é bom um colírio para os olhos. Os miúdos na casa da Maria João põem ainda umas batatinhas palhas, mas só para os miúdos. Pronto, deixamos as batatinhas só para os miúdos, tá bem? Então, voltamos para cá e vamos efetivamente pensar de que nós queremos coisas que nos satisfaçam, que sejam agradáveis, que sejam crocantes, algumas coisas crocantes que fazem muito bem. Algumas coisas gostamos que sejam mais salgadas e outras mais doces. Então, fruta picada, fruta fresca de preferência. Então, levem uma caixinha dessa refrigerada com o seu gelinho ou com aquelas coisinhas que deixam frio por dentro e tal, com fruta picada. Dentro das frutas, as preferências são frutas fáceis, frutas que não vão sujar. Então, abacaxi ou ananás, a melancia que é fresquinha e fica deliciosa, a própria meloa fica muito boa porque está muito docinha e fica em cortes em pedaços grandinhos, ou seja, pedaços suficientemente 2 por 2, pedacinhos grandes para a pessoa comer e poder mastigar bem. Isso de fruta. Cerejas e uvas são excelentes opções. Deixem os morangos para comer em casa. O morango tem um cabinho, suja, é pior. Uvas, as mangas que também ficam com bom corte, maçã e pera não. Por quê? Porque a maçã fica preta. E ninguém gosta de fruta preta. Ninguém gosta de comer fruta que está feia. Nós gostamos de comer fruta bonita. Então, uva, tanto branca, e agora tem essas uvas aqui que são fabulosas, que não tem grainha. Levem dessas, bem fresquinhas. Cereja, a cereja, tudo bem, tem o caroço, mas podemos comer a cereja, que estão excelentes, e deita-se o caroço fora, não passa nada. Mas é uma fruta fácil que não suja, que não tem que ficar mordendo e que não escurece porque eu dei um pedaço ou está cortada. São frutas que estão perfeitas. Vivi, um beijinho. Então, efetivamente, é muito agradável ter esse tipo de lanchezinhos de uma parte. Então, e podem fazer saladas de fruta e tudo, mas levar separadinhas, fica muito prático, porque cada quem que está convosco, no seu núcleo familiar, no seu núcleo de amigos, escolhe o que quer. Isso é perfeito. Outra coisa, que façam, porque é fabuloso. E é a coisa mais gostosa que tem. Ovinhos de codorniz, ovinhos de codorna. No Brasil nós chamamos codorna, ok? Aqui são as codornizes. Então, o ovinho de codorniz, as caixinhas vêm normalmente com 24, ok? Com 2 dúzias, porque os ovinhos são desse tamanho. Então, comprem 2 caixinhas, uma caixinha de acordo com as pessoas que vão estar convosco. Cozam tudo de uma vez só. 10 minutos fervendo, tá tudo cozidinho. 8 minutos, nem precisam chegar a 10. 8 minutinhos fervendo, aquilo já tá tudo cozidinho. Até 6, 7 minutos aquilo cozinha. Tirem a casca de uma vez. A casca do ovinho de codorniz, ela é chata de tirar, então às vezes um fiozinho d'água da torneira aberta ou numa baciazinha, num alguidarzinho pequeno com água. Tiram a casquinha, é só bater, começam a tirar, já sai aquela pelezinha com a própria casquinha. Vão colocando num tupperwarezinho, num vaso pequenininho, numa caixinha, bem sequinha, bem escorridinha, que ela fique sequinha, que o ovo não fique todo molhado. Escorridinho, fecham e guardam. Simplesmente assim. O que pode fazer? Antes de fechar a caixinha, um pouquinho de sal por cima. Já está, só uma coisinha de nada. Fecha a caixinha e levam.
ok? Não precisa ter molho, não sei o que. Quem quer fazer um molhinho? Pronto, pode fazer um molhinho, tipo um molho, fica uma delícia com um molhinho tipo coquetel. O molho coquetel como é que é feito? É feito com mais ou menos uma colher de sopa de maionese, um pouco menos de ketchup e brandy, conhaque. Uma colher de chá de conhaque. É isso que se faz um molho coquetel. Não tem mostarda, não tem mais nada do que isso. É básico, necessário. Não é, na realidade nem é, ok? Mas se gostarem, podem fazer e levam numa outra caixinha dessas com tampinha e pronto, abre-se, molha o ovinho e comem e já está. Gelo, vai buscar gelo e põe gelo. E então isso fica aqui fenomenal, resolve efetivamente essa questão. Por que eu falo do ovo de codorniz? Pode ser ovo de galinha normal? Claro que pode. O que acontece com o ovo de galinha normal? É maior. Então, quando começo a comer um ovo, tenho que comer o ovo praticamente inteiro, não é? Por quê? Porque o ovo é grande e não já partido, ou pela metade ou não, ou comendo assim, é um ovo inteiro. O ovo de codorniz permite essa graça de ir comendo pedacinhos e já está. Outra coisa que podem fazer que fica uma delícia, que é prático, simples e fácil. Azeitonas. Azeitonas tem recheadas com amêndoas. Tem azeitonas recheadas com pimentos. Tem azeitonas recheadas com anchovas. Tem azeitonas sem recheio, só sem caroço. Tem azeitonas do jeito que quiserem. Então, essa também é uma outra opção extremamente agradável. Eu não gosto de azeitonas. Pois não há nenhum problema. Se busca aqui, então, quem sabe encurtidinhos, pepininho, se gostam. E a melhor forma de fazer esse tipo de coisa é fazer uns palitinhos, onde eu tenha, por exemplo, um tomate cherry. Por quê? Porque o tomate cherry sozinho é bom. Quem gosta de tomate cherry pode comer assim como se fosse fruta. Mas a maior parte das pessoas não gosta. Vamos deixar de ser aqui porque não gostam mesmo. Pois, a minha filha chegou aqui e hoje tomou 2 vacinas da idade e tem com o bracinho todo dolorido. Então, efetivamente, Helena, um beijinho. Então, é isso mesmo que a gente quer, que tenham essa opção da parte proteica, mas que possam fazer alguma alternativa. E isso faz todo jeito. Os espetadinhos, sim, as espetadas de fruta também são fabulosas. E nessas espetadas salgadas, dá pra gente fazer a variação que quiser. Eu gosto muito de ovinho de codorniz, um enroladinho ou um pedacinho de queijo, ou um pedacinho de picles, ou cornichon, ou pepininho, ou pepinilho. Fiambre também dá para fazer. Então, com o fiambre é a mesma coisa. Pode-se, 2 formas. Do fiambre é muito fácil. Ou se compra, essa também é ótima opção. Já vamos falar, Valentina. Ou se compra, no caso do fiambre, dá para mandar cortar quando vai comprar na charcuteria. Em vez de cortar fininho, né? Cortem larguinho do tamanho de um dedo, de grossura, de espessura. Depois chegam em casa e cortam em cubos. Esses cubos fazem os espetinhos. Dá para fazer a mesma coisa com o queijo, ok? Ou, se tem o queijo em fatias, enrolem e enroladinho cortam. Uma fatia dá mais ou menos para 5 pedacinhos, 4 ou 5 pedaços. Espetam um palitinho, depois complementam. Pode pôr uma bolinha de mussarela e uma bolinha de tomate cherry. E assim fazer essas combinações entre queijo, mussarela, o tomate cherry, a azeitona, se gostarem, para pôr no mesmo espetinho, os picles. Os picles vale todos os picles. Quem gosta, tem uns que gostam mais, outros menos. A cebolinha fica uma delícia. Eu gosto do pepininho. Não gosto muito dos outros para comer assim, mas é uma opção. Outra opção que aqui a Valentina está dando a ideia, porque realmente é ótimo, a cenoura em palitinhos. Então, pegam uma cenoura, tiram a casquinha, a pelezinha, cortam pela metade e cortam a pontinha e a parte de cima. Cortam isso em palitos e fazem um hummus feito com grão, bem temperadinho, que fica uma delícia. Então, utiliza como um dip e fica fabuloso, delicioso, fica crocante e fica uma delícia. Então, a Ondina está dizendo que ela vai amanhã para a praia. Isso mesmo. Então, aproveite e faça esse tipo de coisa. Por quê? Porque vocês precisam ter algo também para se distrair. Por quê? Caso contrário, eu não tenha. O que me apetece? Me apetece batata frita, me apetece uma série de coisas. Pois,
E para sair um pouco dos nossos iogurtes, mas então na praia eu não posso levar porque fica quente, porque não fica bom, porque tem que ter a colher, ou faço para beber. Os ovinhos com mussarela e tomate, que está dizendo aqui a Undina que vai fazer, ficam uma delícia. Então, dá para fazer enroladinho e dá para fazer cortados em cubinhos. Outra coisa, quem gosta, pode fazer os palitinhos ou os espetinhos com presunto e melão. Eu adoro presunto com melão, porque vai lá, é aquela ligação entre o doce e o salgado. Acho apetitoso, acho que aquilo é crocante não, é suculento e ao mesmo tempo salgado, porque o melão tem bastante sumarento. E junto com o salgadinho do presunto, mas aí usar presunto fica fabuloso. Outra coisa que podem fazer é um salmãozinho, uma fatiazinha do salmão, põem um queijinho creme, enrolam, cortam em cubinhos, em tirinhas, em pedacinhos também, enroladinho, e temperam, ok? Tem que temperar com, se gostam de uma pimentinha vermelha, uma pimenta rosa apertadinha por cima, uma pimenta preta, não põe sal, porque o salmão é fumado, não precisa pôr sal. Quem gosta de abacate, enrola o salmão, um pouquinho do abacate e um pouquinho do queijinho creme, e enrola. E cortam depois em tirinhas e utilizam um palitinho para comer. Não fica, se tivesse alga em volta, seria como um sushi, faltaria o arroz. Não tendo nem a alga nem o arroz, fica uma combinação deliciosa. Deliciosa, simples, prática e fácil. Então, essas são situações muito simples de se fazer. Por quê? Porque o que a gente pensa na praia? Vou fazer uma quiche, vou fazer uma torta, vou fazer isso, vou fazer um empadão e tal, bolachas, como está dizendo aqui minha filha, e acabamos ficando sempre no mesmo. Mas garanto-vos que se fazem esse tipo de lanche, tem uma praia muito mais agradável, muito mais saudável, muito mais simples e muito mais saborosa, como disse ela aqui, que está aqui dando bitites, e realmente é isso mesmo. Fica muito mais saboroso. Por quê? Só o ar da praia, de estar na praia, tem que sair da frente por causa da luz, amor. O ar da praia, essa sensação de que a gente está um pouco mais descansado, dá fome de forma natural. Também, normalmente, saímos a caminhar, fazemos alguma coisa assim, então é natural. O ar da praia, essa sensação, e pela ociosidade, porque é o momento que estamos mesmo de relax, de ter efetivamente, fome, vontade de comer. Então, se eu tenho tudo preparadinho, claro que eu vou fugir das bolinhas de Berlim, claro que eu vou fugir de determinadas coisas. E sobretudo isso, dos lanches de sempre, as bolachas, as coisas normais de sempre. Então, é justamente essa a ideia, ok? Outra coisa que é fundamental aqui é a hidratação. Hidratação a gente fala e as pessoas acham que como a água é tão água que não vale nada. A água é o elemento que mais vai alterar o metabolismo no corpo quando eu quero entrar no processo de mexer o meu metabolismo. Toda a água que eu bebo, acaba tendo que ser eliminada todo o excesso da água que eu bebo. Ou seja, a água tem funções específicas no corpo, de hidratação, de circulação, de melhorar a circulação, tem a parte da excreção. E então, esse próprio movimento que temos da água, de forma fisiológica e natural, faz com que o metabolismo esteja ativado. E isso é fundamental. Então, tentar estar bem hidratado, tentar cuidar tudo. A Anabela aqui está dizendo mesmo, a hidratação é tudo. A hidratação nos protege de uma série de detalhes, nos protege até de infarto, nos protege de uma série de situações que, tendo características e situações para acontecer, se um organismo está bem hidratado, consegue lidar muitíssimo melhor com toda a característica hidroeletrolítica e todos os movimentos e o equilíbrio da água dentro do corpo, porque esse equilíbrio da água dá o equilíbrio dos sais que temos dentro do corpo. E isso é fundamental. Então, é importante, efetivamente, ter um cuidado extremo com a água. Por exemplo, o que podem fazer? Como vão a comprar ananás para levar para a praia, lavam bem o ananás. Eu lavo em casa com água e sabão a casca, sinceramente. Água e sabão normal, tiro muito bem, ficou tudo limpinho.
corto a coroa e corto a parte de baixo, e quando eu vou cortar as laterais, guardo essas laterais e já estão lavadinhas tudo, põe numa boa panela grande, 2 litros pelo menos, 2 litros ou mais, uma panela grande, tipo aquela panela da sopa, encho d'água e fervo, e faço um chá das cascas do ananás. O que acontece? Acabamos aproveitando aqui essa aguinha do ananás, que fica, tuxa, beijinho, fica uma delícia, e fica, Raíza, um beijo, e fica aqui realmente deliciosa, é fresquinha, nos hidrata, tem aqui algumas vitaminas e alguns minerais da própria fruta, no caso aqui do ananás, e que fica, é até diurético, ótimo, ótimo. Então, tratar de aproveitar esse tipo de coisa, que são elementos que a gente aqui pode aproveitar muito. O ananás tem a casca bastante grossa e é um elemento que não se utiliza grandes quantidades de agrotóxico para o ananás, porque ele é uma fruta efetivamente resistente, ok? É uma fruta bastante original ainda e bastante resistente. Então, não tenho aqui grandes quantidades, por exemplo, de pesticidas, como, por exemplo, nos morangos, que temos muitíssimo mais. Ok? Então, essa é uma situação assim tão simples, tão fácil, que do próprio ananás eu já posso fazer a aguinha, levo e se coloco ainda umas folhinhas de hortelã lá para dentro com bastante gelo, fica fabuloso. Aqui a Maria João comentou uma coisa que é bem importante, que também se come com os olhos, e é bom ver tudo muito bem arranjadinho. E é isso mesmo. Então, essas espetadinhas ficam tão bonitas, se fazem de fruta, com uma uva, um pedacinho do ananás, um pedacinho de manga e, por exemplo, o morango ou a cereja e tal, já espetadinho, que fique já direitinho, ótimo. Pode pôr um gominho da laranja ou da tangerina. Detalhe só, pêssegos e maçãs e peras, por quê? Porque ficam escurecidos, tá? E a banana, desculpem, a banana fica escurecida. Então, deixem essas, vocês comem em casa. Mas para levar aí fica agradabilíssimo. Outro detalhe, papaya não dá para pôr no palito, tá? A papaya se desmancha. Ela é muito molinha, não tem fibra suficiente e quando vai se metendo nos palitos, se tá muito firme, tudo bem. Mas se tá boa de comer madura, não dá. Abacate também não se mete no palito. Abacate vai sempre enroladinho nas coisas porque ele é cremoso. Então, o cremoso se desfaz, né? Então, deixar essas outras coisinhas para depois, mas assim não tem erro. E as pessoas, às vezes, têm dúvidas de que se vai ficar bom ou se não vai ficar bom. Fica uma delícia. Façam, porque realmente fica muitíssimo, muitíssimo bom. Comer comida feia só tira fome. Exatamente. A Sofia está dizendo que comer comida feia só tira fome. E é verdade. É pura verdade. Então, essa questão mesmo da hidratação, por quê? Porque na praia tem uma incidência solar importante, nós sempre temos vento, pelo menos aqui, não é? Infelizmente, porque aqui o vento, meu quando está forte, é um vento até muitas vezes desagradável. Eu conto para as pessoas, para meus irmãos e tal, que no Brasil a gente não usa corta-vento nas praias. E aqui a primeira coisa que eu fui comprar foi um corta-vento, porque aquilo senão tinha que ir com abrigo para a praia, de biquíni com um chandal, como se diz na Espanha, um casaco por cima, porque fazia frio, não é? O vento é gelado. Então, pelo menos aqui na minha zona, é efetivamente gelado. Então, o vento, quando temos vento e quando temos o sol, muitas vezes temos a tendência de não perceber o calor e porque temos um nível de sudoração que rapidamente se seca. Então, nem percebemos a perda de água que temos. Quando é que a gente percebe? Quando fica com dor de cabeça. Quando fica com dor de cabeça, já ou no fim do dia ou já mais perto da hora de ir embora, já fica um pouco cansada, com dor de cabeça. Não é a praia que cansa, é a falta d'água, ok? Então, hidratem-se muito bem. Ah, é chato levar as coisas para a praia? Lógico, tem que carregar, né? Tem que carregar até lá, atravessar areia, voltar, tirar do carro, pronto, levar às vezes 1 ou 2 vezes. Então, vão com as pessoas, levem as mochilinhas arranjadinhas, não levem coisas que não façam falta. E levem todas as suas coisinhas já colocadinhas, sua água. A água não tem que estar gelada, está melhor se está fresca, sem dúvida. Mas esse não é o fator aqui mais importante. O mais importante é ter efetivamente essa água para que vão se hidratando durante todo o tempo. E vão perceber a diferença do que é voltar da praia,
quando estão bem hidratados. Não tem aquela dor de cabeça, não tem essa sensação, às vezes, de mal-estar e fica efetivamente muitíssimo, muitíssimo melhor. Então, Karen, beijinho para ti. Então, é isso mesmo. Gostava que quem quiser comentar e mandar mais receitinhas e essas coisas para complementar aqui é muito bom, é um prazer. Efetivamente, adoro quando vocês se manifestam. Pega 1 ou 2 litros na praia ou mais. A Sofia aqui está a complementar, que realmente deixar tomar aqui uma quantidade de água, os 2 litrinhos de água por dia é fundamental e efetivamente tentar fazer uma boa hidratação enquanto está na praia. E exatamente, os palitinhos, a Raíza está aqui comentando os palitinhos de cenoura, que nós já falamos aqui também de fazer os palitinhos de cenoura e molhando um hummus, ou seja, levar um hummus para fazer de dip, um hummus do que quiserem. Hoje em dia dá pra gente fazer hummus de beterraba, hummus só de grão de bico normal, hummus de cor verde, que então a gente mistura um bocado mais espinafres e outros elementos aqui, que fica uma delícia, mas um hummus normal fica fabuloso. Então levar uns palitinhos e retirar assim, fica muito bom. Então, claro que dá um pouquinho de trabalho, mas efetivamente faz toda a diferença. A Anabela comenta que ela faz uma limonadinha com hortelã, sem açúcar e sem adoçante, que fica ótima. Então, qual que é o segredo dessa limonada? Que é o que provavelmente a Anabela faz. 2 litros d'água e nada mais 1 ou 2 limões. Se são limas, 2 não muito grandes. E se é limão, se não é muito grande, também 1 limão. Ou seja, se eu faço mais suave, eu não preciso efetivamente nem pôr açúcar, nem adoçante, nem nada. E fica delicioso. E o hortelã dá aquele saborzinho fresco que fica tão bom. Então, esses são os elementos aqui que nós conseguimos colocar dentro da alimentação para tentar mantê-la de forma saudável. E quando a gente fala nisso, veja bem, quando eu falo nos frutos secos, a gente diz, frutos secos é ótimo. Sim, mas o que a gente está pensando por trás dos frutos secos? É o que tem lá dentro. Então, nós efetivamente colocamos mais os ômega 3, que nós temos que ter uma relação entre ômegas 3 e ômegas 6 melhorada. E aí, nos frutos secos, nós conseguimos. Com o abacate, eu também consigo isso. Com o salmão, eu também consigo isso. Logo, eu ponho aqui licopeno, que vem do tomate. O tomate é fundamental, o licopeno, que é bom para sair dos olhos. Não é só isso, é que ele tem potássio, ele tem a quantidade necessária de sódio, tem outras vitaminas do complexo B que são formidáveis e tem na sua casca, por causa da cor, o tal do licopeno, que é ótimo para a mácula, para a parte dos olhos e tudo, mas efetivamente ele tem também vitaminas do complexo do A, da vitamina A, não do complexo B também tem, mas a vitamina A, ela tem alguns precursores da vitamina A, provitamina A, e que é efetivamente faz muitíssimo bem, porque e ainda atua como antioxidantes. Então, esses são os detalhes que a gente quer colocar na vossa cabeça, para que pouco a pouco vão percebendo que não é simplesmente porque gosta de caju, ou gosta de nozes, ou que gosta de algum fruto seco. Não, é porque o que eles trazem dentro deles. Então, esse é o aspecto da nutrição que a gente chama de nutrição funcional, ou do aspecto funcional, da funcionalidade do nutriente que está dentro desse alimento. Porque o alimento é a comida, muito bem, mas o que tem dentro dele? É aí onde é que está o detalhe da questão e é onde a gente quer que vocês pouco a pouco vão absorvendo esse tipo de coisa para fazer eleições saudáveis, para fazer boas escolhas. E isso faz toda a diferença, não é? Outra coisa, as cerejas. As cerejas, elas têm um poder naturalmente anti-inflamatório brutal. Qual que é o problema da cereja? Que só tem uma época por ano, que é fora de época muito cara, e que agora, então, é hora de comer cerejas. Quem está em dieta líquida, faça sumo de cereja. Meu Deus, aquilo é fabuloso. É triturar as cerejas, coar, mais nada. Eu adoro cereja, tá? E eu tenho uma coisinha para tirar o caroço das cerejas. Porque triturar com o caroço não dá, né? E se não tirar assim uma por uma, também é chato. Então, existe um aparelhinho pequenininho que tem uma ponta que a gente tira o caroço da cereja, vem assim feito e tal. Eu diria meu pai mariquices, porque também dá para tirar o caroço da cereja com uma garrafa e um canudo e enfia para lá e empurra por um lado e sai pelo outro. E hoje em dia tem uns canudinhos de metal
que eu acho que vocês já devem ter, aqui em casa eu tenho, é pôr a cereja em cima do gargalo de uma garrafa de água, garrafa plástica, que ela fica acomodadinha, e empurram com o canudinho redondinho, empurra para baixo, cai a semente, o caroço, perdoa, e ficam com a cereja intacta, perfeitinha, não tem que comprar nenhum aparelho de mariqueira, como diria meu papá, mas dá fácil para tirar o caroço. A cereja, ela tem propriedades anti-inflamatórias brutais. Claro que não adianta comer 5, 10 cerejas, tem que tomar um sumo de cereja de mais ou menos um copo e que vão muitas cerejas. Então, triturar a cereja com água, para os que estão em dieta líquida, que não podem comer outras coisas, se coa. Para os outros é bem trituradinho e se toma com tudo. Aquilo é fabuloso. Tem um processo antioxidante aqui esplêndido, que em outros locais não se pode fazer. Se consegue fazer aqui, porque a cereja é autóctona, dá para fazer no Chile, que também a cereja tem muita produção lá. No Brasil é mais difícil porque é muito cara, e por causa dos processos do ano. Mas aqui é realmente muito bom fazer, e qualquer tipo de cereja natural, sem dúvida, não é? Então, efetivamente, aqui tem outro detalhe. Exatamente, esse mesmo aparelhinho serve para tirar o caroço das azeitonas. As azeitonas têm um caroço mais duro, então efetivamente é um buraquinho é uma coisinha côncava onde fica a cereja ou a azeitona. E depois uma partezinha de cima que aperta, que tem um pino, então ele empurra para baixo o carocinho e sai fora. Outra coisa que tu comenta aqui, que é fabuloso, que a Maria João, e agradeço a Maria João pela lembrança. Um gazpacho, seja ele mais assim a espanhola, que é todo triturado, ou o gazpacho, tipo o gazpacho que se faz aqui na região de Beja, no pessoal aqui do Alentejo, tanto um quanto o outro. Isso se pode levar e tomar na praia. Isso é frio, simplesmente se faz, se toma e é fabuloso. E é uma refeição. Então, eu gosto muito de fazer. Aqui em casa nós fazemos com frequência o gazpacho espanhol, ou seja, está todo triturado. E ainda o que eu mais gosto é o salmorejo. Salmorejo é uma sopa de tomate que se tritura absolutamente tudo. Para fazer essa sopa, eu sim uso tomates biológicos, tá? Porque eu levo mais ou menos 1 quilo de tomates. A receitinha tá nas dietas aí na Líquida, no e-book da Líquida, tá tudo por aí, dentro do Instagram. Gosto imenso. Vai azeite de oliva, eu ponho a quinta parte que está na receita, ou seja, eu ponho mais ou menos 30 ml, ok? Eu não ponho mais do que isso de azeite e fica muito bom, é isso mesmo. Salmorejo é a outra forma de fazer e é diferente do gazpacho. O gazpacho nós usamos o pimento, no salmorejo não se usa o pimento. E dá para fazer um gazpacho de melancia, que fica fabuloso. Também fica maravilhoso para fazer. Outra coisa que podem fazer que fica muitíssimo bom é um sumo de meloa ou de melancia, que fica tão fresquinha, melancia desse tamanho, extremamente econômica, agora tão fabulosas. Então, cheguem da praia, cortar um bom pedaço da melancia, tritura lá para dentro, mete dentro de um triturador, de uma varinha, do que tiverem à mão, do que tiverem fácil, triturar bem aquilo com boa quantidade de gelo, umas folhinhas de hortelã que ficam bom com tudo, fabuloso. Então tem aqui uma parte de hidratação para quando voltem também da praia, ok? Ou voltem desse vosso período de uma alimentação e já se recuperam em uma série de situações de micronutrientes que conseguem através desses alimentos. E é aqui fabuloso. Então, nós fazemos, de certa forma, uma alimentação extremamente saudável e não precisa entrar para as batatas fritas. Então, estão de férias, deem férias também dessa alimentação mais desequilibrada que acontece durante todo o ano. Não é difícil, é fácil e é simples. Estando na praia, qual é a melhor opção? Um peixinho, porque normalmente está fresco, é fácil, tem oferta, tem vários sítios onde vai fazer, tem vários sítios onde podem comer. Então, o mais grelhadinho, o peixinho daqui é fabuloso. Então, tentar buscar essas alternativas. Eu adoro almejas, embrulhar um pato. Comam almejas, embrulhar um pato. Só que digam que tirem o pão da mesa. O problema das almejas não são as almejas, é o pão que serve para molhar. Sabe como é que a gente faz aqui em casa?
Aqui eu gosto de fazer mexilhões. Eu adoro mexilhões e todos aqui gostamos de mexilhões. E eu aprendi a fazer em Nice, porque em Nice faço muitos mexilhões lá. E como ia com alguma frequência, por questões de trabalho, algumas vezes ia lá. Gosto muito, se eu voltasse a ser jovenzinha, eu voltava a estudar na universidade lá, se tivesse opção, né? Adoro aquilo. E faço muito. Então, uma vez por semana, normalmente uma vez por semana, agora tenho feito menos, por uma questão de tempo, mas normalmente são nas sextas-feiras que eu gosto de fazer mexilhões. E faço os mexilhões muito bons, tipo almejas ao bulhão pato, simples, sem nada de outro mundo. Não tem pão. Eu depois sirvo elas num pratinho de sopa. E depois tomamos aquele caldinho bom, sim senhor, de colher. Não tem pão para molhar lá dentro. E fica delicioso, e aqui toda a gente adora. Ok? Então, a instituição do pão é uma situação que é de casa a casa. Efetivamente, que fica melhor molhadinho? Fica. Mas então eu não consigo ter os quilos que eu tenho. Não dá. Não dá. Não dá para fazer essas contas. Então, tira o pão. O pão eu como com outras coisas, que eu amo pão também. Como qualquer pessoa normal, comum e corrente, não é? Então, só que nessa forma a gente tira. Então, na praia, aqui a Raíza pôs as sardinhas. Agora é época de sardinha, tão boa. E o que tem a sardinha de tão bom? Olha aqui, ó. A Raíza já comeu os mexilhões. Pronto, é divino, é isso mesmo. Então, é assim mesmo que é para fazer. Tiramos o pãozinho e se acabou. As sardinhas, elas têm um azeitinho tão bom, que faz tão bem. Ajuda a estruturar o colesterol, as nossas gorduras de maneira adequada. Então, ela, além do que, tem uma quantidade de vitamina D importante. Quando a gente vai para a praia, a gente tem que pensar em imunidade, porque a gente está com sol, água salgada, o mar, a brisa do mar, a vitamina D, que eu vou fazer com que ela se fixe. E vou comer alimentos também ricos em vitamina D, como, por exemplo, as próprias sardinhas. Então, quando eu faço esse tipo de situação, ai que delícia! A Undina está dizendo aqui que ela comeu uma bela sardinhada com salada. Maravilhoso! Parabéns! Então, é isso mesmo. O que a gente... aqui tem que ter a sardinha com o pão dentro da sardinha. Tem que ter porque quer que tenha. Entendeu? Não precisa ter, com uma boa salada dessas boas daqui, com bom vinagre, aquilo é uma maravilha. Então, é isso que a gente quer, que a gente busque aqui dentro dos alimentos os nutrientes que são funcionais, que vão nos fazer bem e que vão nos tratar. Então, vamos buscar essa situação. Então, a gente pode evadir de outras coisas? Claro que pode, claro que pode. É muito mais inteligente, muito mais interessante. Por quê? Porque, por exemplo, voltando a essas comidas, olá, rapazes, voltando a esse tipo de alimentação, o que acontece? Nós conseguimos aqui reestruturar um bocado os ômegas, esses azeites, quando eu vou para esses lados, não é? Entro numa parte onde eu melhoro a minha imunidade efetivamente, porque eu ativo a vitamina D, porque a vitamina D está no corpo, mas eu preciso que ela fique fixa do que eu consumo, eu preciso que fique fixa, e se fixa através da luz solar. Então, aproveitar a luz solar para isso, não é só para ficar bronzeado, e que delícia ficar bronzeado. Querem aumentar o bronzeado? Então, vamos fazer antes de ir à praia, se tem oportunidade de fazer uma semana antes de ir à praia, sumo de cenoura com beterraba e uma maçã. Uma cenoura, uma beterraba e uma maçã. Podem pôr a laranja por distrair o sabor da beterraba. Triturem tudo ou passem numa centrífuga, que hoje em dia tem essas centrífugas de prensa, de não sei o que, qualquer uma, a própria Bimby. Trituram tudo, se fica muito pedaços, coem e tomem esse sumo. Vão ver o bronze que lhes dá com uma semana só. Não precisam fazer mais, ok? Existem medicamentos, Heliocare tem cápsulas que você toma um mês, mais ou menos, antes de tomar sol, de ir à praia, e fica com bronzeado daqueles. Custam caríssimas, ok? Podem comprar, não há nenhum problema, não ganho nada Heliocare, hein? Só quero entender que dá para fazer a mesma coisa utilizando cenoura,
beterraba e uma maçã, ok? O que a gente não pode fazer? Abusar disso porque é muito sumo e é muito açúcar e pronto, mas nós não vamos abusar, nós vamos fazer um suminho. Numa centrífuga, isso aí dá um copinho assim, não dá mais do que isso. Isso, uma semana, se fizerem isso, vão ver o bronze que fica. Fantástico, porque eu ativo toda a parte da vitamina A e ativo a melatonina da pele e vou ter aqui a provitamina A e ela vai me deixar com uma cor, um bronzeado espetacular e que dura, ok? Que voltam para casa e ainda tem um bom bronzeado por uns 15, 20 dias, um mês. E é assim, não precisam usar grandes cremes, agora sim um bloqueador solar, não é? Sobretudo, cuidem o rosto, a pele do rosto, porque também a gente tem que cuidar, senão vamos para os botox da vida e sai mais caro ainda, porque o sol faz lesões celulares importantes. Então, cuidar bastante o rosto, não é? O rosto, usar um chapéu e pronto, e não passa nada. Mas exponham o corpo, exponham as pernas, exponham-se ao sol mesmo, é tomar sol, e o sol faz isso. Então, vai melhorar todo o fator imunológico, toda a imunidade vai ficar ativada nesse período. Então, aqui é fundamental esse tipo de situação. Então, vamos lá. Nós já estamos aqui adiantadíssimos de tempo, adiantadíssimos de hora. Eu nem sei como é que a gente conseguiu falar, que eu consegui falar tanto nesse tempo, porque a ideia era que justamente vocês tenham essas situações para poder levar, sair um pouco do facilitismo de coisas em pacote, ok? De coisas em bolsas, tentar ir para aqui para alimentações ou alimentos, escolha de alimentos mais simples, mais saudáveis, que são práticos, fáceis e são os mais econômicos que tem, além disso, ok? E que vocês podem levar. Única coisa que dá, o trabalho de elaborar, ou seja, eu tenho que organizar para comprar as coisinhas, ter as coisinhas todas direitinho em 1 minuto, até as crianças ajudam, tirar a casquinha dos ovos, cortar a cenoura em palitinhos, cortar os cubinhos, eles ajudam a enfiar as coisas nos palitos e vão felizes e contentes. Então, além disso, conseguiram até atividade para os menores. Ou seja, não é um pack, é um 5 em 1, ok? E aqui tem alimentos saudáveis, onde vocês têm nutrientes adequados para sair um pouco da monotonia alimentar e nutricional que temos. Temos opções aqui com proteínas, ok? De excelente qualidade. E fugimos um pouco dessas outras situações que são instituições, bacalhau também é instituição, batata frita é instituição, tem 500 coisas que são instituições e não é por causa disso, ou que deixando de fazer durante um verão, que isso aqui vai ser uma coisa fim de mundo, não é? Outra coisa, os gelados, e vamos, é o último tema. Os gelados, tem 1000 opções de gelados saudáveis que se fazem, que dá para fazer, que os miúdos adoram, que fica muitíssimo bom, muitíssimo bom. Eu vou colocar para vocês, nós já temos até feito um postzinho sobre os gelados que se fazem só com fruta congelada. E são muito bem trituradinhos e fica cremoso como se fosse um gelado acabado de sair dessas geladerias boas. Só que não tem efetivamente leite. Se utiliza a banana como o elemento mais cremoso, que dá cremosidade, igual que o açaí se faz congelado ou se faz com a banana congelada, e faz o açaí, o smoothie ou o próprio gelado de açaí, que fica fantástico. E quem tiver uma bimby pode fazer isso. E nós vamos colocar para vocês uma maquininha que hoje em dia é muito simples. Eu tenho a minha já faz uns 2, 3 anos, até paguei mais caro, hoje em dia é muito mais econômica, mas que é uma maravilha e serve para fazer gelado, que é só a fruta, não tem mais nada do que a própria fruta, a única coisa é que a fruta tem que ser madura e fica fantástico. Isso mesmo, a Fátima está dizendo aqui, aí a Aldina está dizendo que na Bimby tem 1001 receitas. A Fátima disse que faz gelado também há muito tempo. A fruta congelada é tal e qual um gelado, exatamente, fica mesmo bom. Eu já tive maquininhas onde você põe o leite ou natas e tal, e fica um gelado cremoso e fabuloso e muito bom. Mas leva açúcar, leva outros elementos. E então descobri uma outra maquininha há uns tempos atrás, fabuloso. Maria João, beijinho, estamos a terminar mesmo, nós também vamos embora. É um prazer ter-te aqui. Obrigada. E então é uma maquininha
onde você usa só mesmo a fruta congelada e é excelente, excelente. Então, é uma opção muito boa. Mas também tem aqueles de palitinho que a gente faz com sumo das frutas misturadas também, que fica de tipo de chupar e fica muitíssimo bom. Então, efetivamente, exato, a fruta, o batido de fruta e congelado também fica ótimo e tem aquelas forminhas com os palitinhos e ficam deliciosos. Então, as opções estão dadas. Meus queridos, é um prazer estar aqui, vocês não imaginam. Realmente, às vezes eu nem me dou conta que já é terça-feira outra vez e a gente tem aqui umas conversinhas muito boas. Agradeço que estarem aí desse lado. Imenso de terem aí um tempinho para que a gente converse aqui um pouco e nada, ficarei à disposição para qualquer detalhe. Quem quiser complementar qualquer coisa, estejam à vontade. Desejo para que realmente todos tenham aí um verãozinho bem agradável. Maria João também tem que descansar um pouquinho, todos temos que descansar um pouquinho. Eu estou a necessitar de uma semaninha só, eu só quero uma semaninha assim para desaparecer um bocadinho. A Ondina está dizendo que vai postar fotos das saladinhas dela da praia. Cristina, veja, porque tá agradável e temos aqui umas receitinhas e umas ideias bem boas para fazer agora para os lanchinhos. E é isso mesmo. Então, um grande beijinho enorme para todos. Que tenham uns bons dias. Esse fim de semana aqui vai estar calor, porque escutei nas notícias que efetivamente tinha muito vento hoje. Amanhã, que já começava a aumentar um pouquinho a temperatura, mas esse fim de semana ia ser um fim de semana fabuloso. Então, aproveitar, cuidem-se, longe das pessoas, não façam essa loucurada de ter 500 mil pessoas um em cima do outro. Ir com as suas mascarazinhas, se possível, estando com gente, quando estiverem sozinhos, claro que não. E tentar aqui cuidar-se, aproveitar, mas pensar que quando estão no sol, lembre-se, imagine o seu corpo todo como fazendo uma grande coraça, como se fosse uma armadura em volta de vocês, para aproveitar essa vitamina D que tem, essa imunidade. Imaginem-se mesmo estando no sol assim, protegidas, como se começa a cobrir desde a ponta dos pés e vai cobrindo todo o seu corpo como se fosse mesmo uma armadura. Isso fortalece a alma, fortalece o espírito, fortalece o nosso sistema imunitário. Quando a gente imagina isso e sente as células mesmo cobrindo todo o vosso corpo de uma imunidade, como se fosse mesmo uma coraça, uma armadura. Imaginem isso com seriedade. Fechem os olhos e quando estejam na praia, imaginem todo o seu corpo cobrindo assim de uma não uma aura, mas como se tivesse uma armadura mesmo. E podem imaginar essa armadura gelatinosa, como se fosse um gel, como se fosse o que quiserem, um plástico, um celofane, uma bolha, o que quiserem, mas que fique todo muito bem fechadinho. Isso aumenta o sistema imunitário, ok? Então, aproveitem, tomem um bom sol, curtam muito. Inês, um beijinho para ti. Curtam muito esses momentos que tenham aí, muita hidratação e nos vemos semana que vem, estamos aqui. Eu vou avisar os dias que não vai haver live, porque eu vou tirar uma semaninha assim, quero mesmo fazer um relax e todos merecemos, não é? E vamos fazer isso. Cristina, vamos nos imaginar mesmo dentro dessa bolha, isso nos melhora o sistema imunológico, o sistema tudo, e faz muito bem para a alma, ok? Então, um beijinho enorme para todos, um bom descanso, um bom resto de semana e conversamos mais na próxima terça-feira. Tem coisas boas pela frente, tá bem? Beijos a todos. Até logo. Vou apagar, vou desligar.